Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e vamos falar sobre o processo de independência do Brasil. Pessoal, temos aqui um mapa falando sobre o Império Português do século XIX. No início do século XIX, o Império Português controlava territórios coloniais na América, na África e na Ásia. Como você pode ver, aqui na Ásia você vai ter Timor-Leste, Macau, Goa. Na África você vai ter Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde, Ilha da Madeira, Açores. E na América nós temos aí o Brasil. Então, você pode perceber que, mesmo assim, Portugal apresentava graves problemas econômicos e muita dependência do comércio com a Inglaterra, uma das maiores potências da Europa. Outra grande potência que nós temos nessa época é a França de Napoleão Bonaparte. Um dos objetivos do soberano francês era transformar a França na maior potência econômica e militar da Europa. Para isso, porém, era necessário enfraquecer e derrotar seus rivais ingleses. Nos primeiros anos do século XIX, a França e a Inglaterra já haviam travado algumas batalhas, com a derrota naval francesa. Diante disso, Napoleão Bonaparte começa a pensar: como eu posso enfraquecer a Inglaterra? E ele adota uma nova estratégia. Já que ele não conseguia vencer os ingleses militarmente, procuraria derrotá-los, enfraquecendo-os economicamente. Por isso que ele vai desenvolver essa ideia de bloqueio continental. Você pode observar na imagem toda essa parte tracejada que vai ser o nosso bloqueio. Então, podemos definir o bloqueio continental dessa seguinte maneira: determinava que todos os reinos europeus ficavam proibidos de comercializar com a Inglaterra. E o objetivo, como a gente já falou, era enfraquecer a Inglaterra economicamente. Mas isso gerou um impasse muito grande para Portugal. Por quê? O governo português buscou neutralidade em relação aos conflitos entre franceses e britânicos, evitando pôr em risco suas relações com essas duas potências. O problema é que a decisão de Bonaparte colocou os portugueses em um impasse. Primeiro, se Portugal acatasse o decreto francês e parasse de negociar com os ingleses, corria o risco da Inglaterra atacar a colônia na América ou outras colônias. Se acatasse a vontade de ficar com os britânicos, a França iria invadir Portugal e colocaria em risco a queda da monarquia. Então, o impasse foi resolvido com Portugal quando ele vai fazer o que nós chamamos de convenção secreta. É um acordo que vai acontecer entre Portugal e Inglaterra para trazer a família real em segurança para o Brasil. Nesse acordo, nós temos o objetivo da Inglaterra: escoltar a família real para a América, e Portugal vai trazer as seguintes ideias: entregar sua frota naval, entregar a Ilha da Madeira, que é um ponto estratégico que a Inglaterra deseja para lutar contra os franceses, e promessa de acordos comerciais quando chegarem aqui. Essa imagem que você está observando é justamente no porto de Lisboa, uma grande embarcação e toda uma parte da nobreza portuguesa correndo de Portugal com medo de Napoleão Bonaparte. Pois então, nós temos a seguinte ideia colocada por Dom João. Olha o que ele fala para a gente. Vejo que pelo interior do meu reino marcham tropas do Império da França e rei de Itália, que as mesmas se dirigem a esta capital. Conhecendo eu igualmente que elas se dirigem particularmente contra a minha real pessoa e que meus reais vassalos serão menos inquietados, ausentando-me eu deste reino, tenho resolvido passar com a rainha e toda a real família para os estados da América e estabelecer-me na cidade do Rio de Janeiro até a paz geral. E ele acaba trazendo para a gente essa seguinte ideia: as bagagens da corte, expostas ao tempo e quase abandonadas, ocupavam desde a Rua da Junqueira
até ao cais e as carruagens não puderam entrar no largo de Belém porque o imenso povo que estava no largo, as bagagens e o regimento de Alcântara que faziam a guarda de honra impediu o trânsito. Por uma salva da esquadra, souberam que Sua Alteza tinha chegado a bordo. A maior parte das famílias, em consequência da confusão que reinava, dividiam-se embarcando no primeiro navio que encontravam. As bagagens ficavam em terra e muitas das que embarcou foi em navios aonde não iam os seus donos. Então perceba que a família real e a nobreza portuguesa veio para o Brasil às pressas. O acordo foi feito em novembro e rapidamente a família real chega ao Brasil. Eles então chegam em janeiro, onde eles vão parar em Salvador. Temos aí uma imagem representando isso. E logo após, eles irão para o seu destino final, que é a chegada no Rio de Janeiro. Nesse caso, o Rio de Janeiro vai fazer uma série de modificações. A primeira ideia que o Dom João já vai ter é em Salvador, que é a abertura dos portos às nações amigas. Essa abertura, ainda em Salvador, era um tratado oficialmente de que as nações amigas estavam ali permitidas a comercializar com o Brasil. Em consequência disso, foi colocado o fim do pacto colonial, que você pode observar nessa charge. Observa aí ó, o rei com a sua corrente na gaiola e o formato do Brasil sendo a galinha dos ovos de ouro. Então, o que é que representa tudo isso para a gente? A gaiola representa o pacto colonial, que é essa ideia de que a colônia é exclusiva da metrópole. A galinha está representando a nossa colônia, o rei seria a metrópole e os ovos de ouro seria o lucro e a riqueza tirado da nossa colônia. Então, com a abertura dos portos das Nações Amigas, em 28 de janeiro de 1808, representou o fim do pacto colonial, isto é, o fim da exclusividade da colônia para a sua metrópole. Outras mudanças que a gente deve pontuar, além dessas duas, a abertura dos portos e o fim do Pacto Colonial, seria que ele vai revogar um alvará do século XVIII que proibiu o estabelecimento de fábricas de manufaturas na colônia. O objetivo agora de Dom João é fazer com que aqui se desenvolva um pouco o setor industrial. E outro ponto importantíssimo que a gente deve ver com a chegada da família real são as mudanças no Rio de Janeiro. É uma lista enorme para poder abarcar toda a família real. Então, com a corte portuguesa no Rio de Janeiro, a gente pode dizer que, primeiro, a cidade passou por reformas urbanistas. Então, você vai ter aí ó, ruas largas e asfaltadas. Nós temos a construção de chafarizes, praças, novas residências, prédios públicos. Então você já percebe que já tem essa mudança muito forte. Espaços culturais, feito o Teatro de São João, você está vendo aí uma imagem representando ela. Você vai ter a criação de tribunais superiores, instituições educacionais destinadas principalmente aos jovens da elite. Você tem a imprensa régia, com a finalidade de imprimir o primeiro jornal oficial do país, seria a Gazeta do Rio de Janeiro. Outra mudança importante que a gente vai ter vai ser o Jardim Botânico, chamado também de Real Horto, com o objetivo de promover estudos sobre a flora do país. Nós temos o Banco do Brasil, que vai ser o primeiro banco do país, a fim de administrar os gastos do Estado. Temos uma Academia Real Militar, uma Biblioteca Real, que vai ser atualmente a Biblioteca Nacional do Brasil, com um acervo de obras trazidas de Portugal, e, por fim, a Academia de Ciências, Artes e Ofícios. Seria a atual Escola de Belas Artes e contratou um grupo de artistas franceses para coordenar os trabalhos, que a gente vai ver numa próxima aula como seria a missão francesa no Brasil em relação a essa temática. Então você percebe que a família real, quando chega ao Brasil,
transforma o Rio de Janeiro em grande escala. Aqui você pode ter uma imagem, você tem ali ó, o Paço Real, onde ficava localizados os aposentos de Dom João e da família real, e a movimentação que acontecia nesse espaço. Galera, observa aí, ó, você tem esse grupo aqui, que seria as redes e cadeirinhas encarregados por escravos, era muito usado por pessoas ricas. Então você tem esse formato da rede, você tem esse aqui, ó, que ele é todo fechado, então era bastante utilizado nessa época. Você vai ter também outra formatação para gente, que vai ser, ó, esses grupos que carregam aqui, ó, no meio, tá? Veja aí, ó, os cangueiros transportavam diversas mercadorias pela cidade, desde móveis pesados até caixas de açúcar que eram embarcados nos navios. Você tem aqui ó, o transporte de água no chafariz, ao seu lado direito. No lado esquerdo, você tem ó, o mercador de escravo, que lucrava muito dinheiro negociando escravos com os senhores ricos e fazendeiros, e outra dinâmica que acontecia nesse contexto de praça para gente. Tá bom? Pois então, essas seriam as mudanças iniciais. Agora que Dom João está seguro na América, ele então vai atacar um território francês. Você pode observar aí, ó, ao norte, a Guiana Francesa vai ser o primeiro território invadido. Logo após a gente vai ter outro embaixo, que vai ser a província das Platinas, e logo mais a gente fala um pouco sobre ela. Então, ele começa a expandir o seu território. Duas invasões irão ocorrer nesse território, tá bom? Nesse caso, agora que a família real está instalada no Brasil, está muito bem organizada, a Inglaterra vai exigir aqueles acordos que foram feitos lá atrás, em novembro de 1807, que é a Convenção Secreta. Um item lá da Convenção Secreta era fazer acordos comerciais, promessas de acordos comerciais. E nesse caso, o Tratado de 1810 foram dois. O primeiro, o Tratado de Comércio e Navegação. Este tratado ele trabalhava sobretudo com a redução de impostos. Nesse caso, 15% para produtos ingleses, 16% para produtos portugueses e 24% para produtos estrangeiros. Então, observe que o produto inglês, já que a Inglaterra vivia o seu processo de revolução industrial, necessitava de mercado consumidor constantemente, o produto inglês ganha destaque e é vendido muito mais barato do que outros. Esse, então, acaba sendo um destaque para a gente. Para vocês terem uma ideia, eles começaram a vender para o Brasil os mais variados tipos de artigos, desde tecido de algodão, cordas e ferramentas, até patins de gelos, que nem tinha nenhuma utilidade em terras brasileiras. Mas, devido aí à redução dos impostos, os produtos ingleses ganham destaque para a gente. O outro tratado seria o Tratado de Aliança e Amizade. Ele vai trazer, sobretudo, a liberdade de culto e proibir a instalação dos tribunais da Inquisição no Brasil. Outro ponto importante do Tratado de Aliança e Amizade seria a promessa do fim do tráfico negreiro de modo gradual, algo que nós sabemos que não aconteceu e isso só vai estourar lá no segundo reinado e todo um processo para chegar à Lei Áurea. Então, o tráfico negreiro na Inglaterra já era combatido há um bom tempo e no Brasil era pressionado com essas questões. Essa seria a outra invasão. Observe que o objetivo agora de Dom Pedro, de Dom João, seria controlar o sul do país, sobretudo, pessoal, como vocês podem observar na imagem, a entrada do Rio Prata. Olha aqui, ó, no cantinho, olha o nome Rio Prata. E aqui você deve dar destaque ao seguinte, olha, de um lado você tem Montevidéu e do outro lado você vai ter Buenos Aires. E controlar a entrada do Rio Prata era permitir a entrada desse monte de rios. Veja, ó, Rio Negro, o Rio Quequai Grande, o Rio Uruguai e outros rios colocados para toda essa região, tanto para o Rio Paraná, à esquerda, quanto para esses outros rios, à direita. Então, esse famoso rio, o Rio do Prata, permitia uma comercialização muito forte. Algo que a Inglaterra não gostou
que o Portugal fizesse para o Brasil. Então, vai ter esse impasse entre a Inglaterra e Portugal pelo controle desse rio, já que a Inglaterra ela queria todo o comércio para si. Pois então, caminhando para uma grande confusão que tem na Europa, que é a Napoleão Bonaparte perdendo as batalhas e os países vencedores de Napoleão resolvem então fazer uma reunião que fica conhecida como Congresso de Viena. O objetivo do Congresso de Viena seria restaurar o antigo regime dentro da Europa. E o princípio básico que eles vão utilizar seria o da legitimidade, isto é, o retorno de velhas dinastias absolutistas ao poder. E aí você já começa a imaginar, nós temos uma preocupação que são as mudanças promovidas por Dom João, que evidenciavam claramente que as relações entre as colônias portuguesas e o Brasil estavam chegando ao fim, porque a colônia portuguesa estava muito desenvolvida. Nós temos todas essas mudanças que aconteceu no Rio de Janeiro e você precisa melhorar todo o sistema. Então, o Dom João ele fica com uma preocupação, que é, se eu sair da colônia agora, ela está muito desenvolvida e isso pode me trazer problemas. Então, ele vai usar uma estratégia que seria elevar o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso em 1815. Esse fato permitiu que ele ficasse na colônia, que estava muito desenvolvida, e ainda continuasse mandando em Portugal. Esse seria então a grande sacada que Dom João vai ter para controlar os dois territórios, e esse fato põe fim à questão do Brasil ser colônia, e agora passa a ser Reino de Portugal e Algarve.